Abre tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo de número 33, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. E aos irmãos que estão congregando com a gente através da televisão, seja na sua casa, na sua sala, no quarto, seja no hotel, seja no hospital, seja na enfermaria, ou mesmo na UTI, que a graça do Senhor inunde a sua vida de uma forma poderosa. A fonte da vida profetiza sobre você libertação, cura, milagre. A fonte da vida profetiza sobre você as respostas do Senhor e ministra o amor de Deus sobre a sua vida. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Jeremias 33, eu peço a todos que tenham a reverência pela palavra do Senhor. Diz assim, eu vou ler na versão, eu estou gostando muito de estudar a Bíblia nessa versão, que é a Almeida século 21. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecê-las, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, oh glórias, e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conhece. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram demolidos como defesa contra as rampas e contra a espada. Quando lutarem contra os babilônios, ficarão cheios de cadáveres de homens que matarei na minha ira e no meu furor, porque escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Mas, é maravilhoso quando a gente tem os mas de Deus. O entretanto, porém, todavia, mas. Sabe, irmãos, Deus tem para nós o mas. Vida está destruída, vida está arrebentada, vida está cheia de doença, vida está cheia de erro, vida está cheia de falha, a vida está dando tudo errado, mas eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, mas o meu Redentor vive e em breve se manifestará na terra, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele é o dono de todas as coisas. Mas eu mesmo levarei a eles saúde e cura. E os curarei, e lhes manifestarei transbordantes paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio, e os purificarei de todas as maldades com as quais pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Verso 9. Então essa cidade terá um nome que me trará alegria, louvor e glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, tremerão espantadas por causa de todo o bem e da paz que eu lhe dou. Diga comigo assim: glória a Deus, glória a Deus, pela palavra de Deus. Jeremias capítulo 33 descreve uma mensagem que Deus trouxe ao profeta Jeremias pela segunda vez, enquanto, preste atenção porque isso é importante, enquanto ele estava preso no pátio da guarda ou no pátio do palácio. A Bíblia conta que por profetizar no templo, por profetizar que Nabucodonosor ia destruir a cidade, por profetizar que o povo ia ser levado pelos babilônios, e toda essa profecia de Jeremias aconteceu, o chefe do templo e os filhos do rei mandam prendê-lo, e o rei sanciona isso.
e ele é preso. Ele passou por vários momentos de prisão. Uma vez jogaram ele dentro de um poço sem água, outra vez colocaram ele numa casa que era um presídio totalmente insalubre, por fim deixaram ele viver no pátio onde ele tinha direito a um pão por dia. Vida de profeta no Antigo Testamento não era fácil. Se você começar a estudar a vida dos profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, eram vidas muito difíceis. Nós estamos falando, por exemplo, de Isaías, que a tradição diz que foi cerrado no meio, mas antes disso, nos textos bíblicos, diz que, por exemplo, recebeu uma ordem de Deus de andar nu, sem roupa, durante 3 anos, porque isso era uma palavra profética. Nós estamos falando de Ezequiel, que recebeu uma palavra de Deus que nenhum de nós quer receber, porque Deus falou para ele de manhã: hoje eu vou te tirar as delícias da sua vida. À tarde a esposa dele morreu. E aí quando a esposa dele morre, Deus dá ordem para ele: não é para você chorar, não é para você lamentar, não é para você rasgar sua roupa, não é para você fazer nada. Esse era o profeta Ezequiel, esse foi o profeta Jeremias, esse foi o profeta Isaías, e Elias, que andou o país inteiro fugindo de uma mulher que queria destruir a vida dele, queria assassiná-la. Ele fugiu para outras nações, inclusive para esconder dela, e vivia cheio de problemas emocionais. Quando você estuda a vida de Elias, você vê que ele tinha uma vida de depressão. Eu estou colocando tudo isso aqui para chegar para você que os profetas da Bíblia, que tinham essa vida difícil e usavam sempre a autoridade bíblica da época, a autoridade espiritual sobre a vida deles, para anunciar erros, para anunciar falhas, para anunciar pecado, para clamar que as pessoas mudassem de vida. São muito diferentes dos profetas que tem hoje. Profeta daquela época, você trazer Ezequiel e falar: olha, põe um Rolex aí de 100 mil reais no pulso. Ele vai dizer: que história é essa? Esses profetas de hoje usando Rolex, esses profetas de hoje usando carrão, esses profetas de hoje chegando de helicóptero, esses profetas de hoje com cabelo muito melhor do que muita moça aí. Não tem nada a ver com os profetas da Bíblia, irmãos. Os profetas da Bíblia eram de confronto. Essa era a vida de Jeremias. E Jeremias, querido e querida, ele estava de novo no pátio preso, porque ele pregou a palavra de Deus. E naquela prisão, e naquele momento que ele vivia, e naquele momento que ele estava lá, porque proclamou o reino de Deus, Deus fala com ele. Deixa eu começar dizendo algo para você, meu irmão: as prisões da vida não limitam a voz de Deus de falar conosco. As prisões que muitas vezes nós somos obrigados pela vida, pelo cotidiano que a gente passa, elas não limitam Deus de agir, elas não limitam Deus de falar, elas não limitam Deus de fazer. Pelo contrário, a gente vê isso na história. José, que foi preso injustamente, a Bíblia diz que Deus fez ele prosperar na prisão, e se ele não tivesse ido para a prisão, ele não teria 2 colegas de cela que ele ia revelar o sonho deles, e aquele 2 anos depois lembra dele, e ele torna príncipe do Egito. Deus fez, governador do Egito. Deus fez uma obra na vida de José enquanto ele estava preso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? E quando eu falo de prisão, eu não estou falando de prisão cadeia. Eu estou falando, muitas vezes é uma prisão emocional. Pode ser uma depressão. Depressão é doença, pelo amor de Deus, coloca isso na sua cabeça. Depressão precisa de tratamento, depressão precisa de ajuda. Depressão é doença, pode ser de depressão. Pode ser uma prisão financeira, de falta de dinheiro. Porque querendo ou não, o dinheiro às vezes nos faz livre, é ou não é, irmãos? Você quer fazer uma viagem, você pode comprar alguma coisa, você pode pagar as suas contas. Quando você não tem dinheiro, você está preso no espiral de que você tem que escolher qual conta vai pagar. Pode ser essa prisão. Pode ser uma prisão de problemas familiares que não se resolvem.
Não, escolhe a tua prisão. Cada um de nós tem a sua prisão. Deixa eu explicar um negócio para você, meu irmão. Às vezes você vê no Instagram a vida da pessoa toda bonita, maravilhosa. Ela tem problema também. É que no Instagram todo mundo põe foto bonita, só isso. Todo mundo sorri, mas todo mundo tem problema, todo mundo está preso em alguma coisa, todo mundo está dentro de uma prisão, mas essa prisão não impede Deus de falar com você, essa prisão não impede Deus de agir na tua vida, essa prisão não impede Deus de fazer algo extraordinário, essa prisão não impede você, ou melhor, Deus de agir de uma forma sobrenatural nas suas circunstâncias, porque Ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até as próprias prisões estão cooperando para o agir de Deus, para aqueles que são chamados segundo o propósito dele. Está lá Jeremias preso, está lá Jeremias preso, está lá Jeremias preso, e Deus falando com ele, está lá Jeremias preso, e Deus usando ele, está lá Paulo preso numa enfermidade que atacou os seus olhos. 2 Coríntios diz que Paulo clama a Deus que o cure. Por que você fala que é uma doença que ataca os olhos? Porque lá em Coríntios fala que é espinho na carne. Eu estou fazendo uma ligação com Gálatas, que ele fala que tinha uma doença que atacou os olhos dele. Assim, é isso, eu imagino que seja isso. Ele está lá com aquela enfermidade que ele chama de espinho na carne. Ele clama a Deus por 3 vezes. E quando ele fala clama a Deus por 3 vezes, ele não está dizendo que ele fez 3 orações, ele está dizendo que ele fez 3 campanhas de oração. Ele fez a campanha de Paulo. Jejuou, orou. Ou você acha que Paulo não jejuava e orava, irmãos? Jejuou, orou, profetizou, declarou, clamou, pediu, chorou. Orou, clamou, pediu, chorou de novo. Declarou, profetizou, fez oração forte, oração fraca. Bateu o pé, não bateu o pé, caiu de joelho e tal. 3 vezes. E a Bíblia diz que Deus responde para ele: não. Eu pedi para Deus me tirar esse espinho da carne, e a resposta de Deus para ele foi: não. Essa foi a resposta. Aí Deus explicou para ele: aí é importante que você entenda, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então escuta, Paulo, enquanto você está nessa prisão que está atacando supostamente os seus olhos, enquanto você está nessa prisão que está fazendo você chorar, se lamentar diante de mim, enquanto você está nessa prisão que muitas vezes você nem consegue entender, a minha graça te basta, o meu poder está se aperfeiçoando na tua vida. E aí Paulo diz assim: aí quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Das 13 cartas que Paulo escreveu, 5 ele escreveu na prisão. A prisão não nos torna improdutivos. Em Deus nós somos produtivos mesmo quando nós estamos presos. Deus falou com Jeremias na prisão e falou de novo com Jeremias na prisão: o Senhor não te abandona nem quando você acha que está sozinho, abandonado, não tem ninguém lá do seu lado. Ele está lá do teu lado, Ele está conversando com você, Ele está chorando com você, Ele está enxugando as suas lágrimas, Ele está passando a mão no seu cabelo, Ele está ouvindo a sua voz, Ele está enchendo você de força, Ele está enchendo você de ânimo, Ele está enchendo você de esperança, Ele está enchendo você daquilo que você precisa. Na prisão Paulo se tornou produtivo. Na prisão que você possa estar, Deus pode te tornar uma pessoa produtiva. E nesse momento a Bíblia diz que quando a palavra de Deus veio sobre Jeremias, o Senhor Deus se apresenta a ele. No verso 2 ele diz assim: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecê-las, o Senhor é seu nome. É um caminho, sabe? Ele veio naquele momento de dificuldade para Jeremias, dá uma palavra para Jeremias, torna Jeremias produtivo, torna Jeremias cheio da graça e se revela a Jeremias.
eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sabe, irmãos, o fundamental para qualquer um de nós como cristãos, o fundamental para qualquer um de nós que quer temer a Deus, que quer servir ao Senhor, é fundamental que nós venhamos a conhecê-lo. Quem é Deus? Quem é o santo que nós precisamos conhecer? O que o apóstolo ensina? Agora ficou melhor. O que o apóstolo ensina? Que nós devemos conhecer o santo. O apóstolo Paulo escreve isso: conhecer o santo, conhecimento do santo, conhecimento de Deus. É lógico que é importante você vir para o culto, porque aqui no culto Deus fala com você, aqui no culto você aprende sobre Deus. Uma mensagem de um bispo, de um pastor, ou mesmo nesses cursos, olha, eu vi aqui são 16 cursos, você vai aprendendo algo sobre Deus. Numa célula, num discipulado, você vai aprendendo algo sobre Deus. Na conferência Apaixonados, você vai aprendendo algo sobre Deus. Isso é importante, mas deixa eu dizer algo para você que é fundamental: você precisa ter experiências suas com Ele. Você precisa conhecê-lo pessoalmente. Você precisa deixar que Ele se revele a você. Você precisa deixar que Ele se apresente a você. Ele tem interesse nisso. Então, quando você estiver lá sozinho na sua casa, trabalhando ou estudando ou fazendo qualquer coisa, tire um tempo para dizer: Deus, se revele a mim. Quando você estiver na estrada dirigindo sozinho no carro, aproveita e diz: Deus, fala comigo, se revele a mim. Quando você estiver no meio da plantação colhendo ou olhando como é que está a sua plantação, diga: Deus, se revele a mim. Eu preciso te conhecer, eu preciso saber quem o Senhor é. A ciência diz que não, que existem um número infinito de estrelas. A ciência diz que existe mais areia na terra do que as estrelas no céu. Não sei se é verdade. A ciência diz que para mim atravessar o universo, a velocidade da luz, ia demorar 9.300.000 anos para atravessar todo o universo. Não sei se é verdade ou não, não sou cientista. Eu sei de uma coisa: se existem tantas estrelas assim, a Bíblia diz que Deus sabe quem são elas e Deus deu um nome a cada uma delas. Se o universo é desse tamanho que eles estão falando, dessa infinidade extraordinária, a Bíblia diz que Ele faz assim com a mão e com a sua concha, Ele mede tudo. Ele não só criou todas as coisas, como Ele transcende a sua própria criação. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o Jeová o Rafa, o Deus que cura. Ele é Sinequetu e a fé, o Deus da nossa justiça. Ele é Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Ele é o Senhor dos senhores, não há outro como Ele. Ele é e era e sempre será Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. E mesmo tendo essa infinidade poderosa, mesmo tendo essa extraordinária, inacessível, e mesmo sendo todo, Ele se faz. Ele não é só Deus de longe, é Deus de perto. Ele não é só o Deus que transcende a criação. Ele vem e se aproxima de você. Ele se revela a você. É isso que Ele fez com Jeremias. Antes de Ele dar a palavra para Jeremias, antes dele falar o que Jeremias tinha que falar, antes dele usar Jeremias mais uma vez como profeta, Ele se revela àquele homem preso. Estou aqui, Jeremias. Eu sou o seu Deus. E a Bíblia diz que Jeremias continua dizendo assim, porque Deus faz um convite a ele, aliás. Preste atenção, Jeremias estava na prisão, aquilo não deteve Deus de falar com ele, Deus se revela a ele. A sua prisão não impede Deus de falar com você, a sua prisão não impede Deus de se revelar a você, e na sua prisão Deus faz um convite a você. Clama a mim e eu te responderei.
Te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conhece. Preste atenção, irmão, na circunstância que você está vivendo, na circunstância que você está passando, no enfrentamento da tua vida, Deus vai em você, Deus fala com você, porque isso não impede Deus de falar com você, e nessa circunstância Ele se revela a você e faz um convite a você: clama a mim, e o convite dele não é pela metade, o convite dele não é dizendo assim, fale alguma coisa, o convite dele não é fazendo um monólogo, ele diz assim: clama a mim e eu te responderei. O convite não é do monólogo, é do diálogo. Deus está convocando você nessa circunstância. Deus está convocando você, como Ele fez com Jeremias. Ele se revela a Jeremias: clama a mim, eu vou te responder. E não só vou te responder, como eu vou anunciar a você coisas grandes. Eu não só vou te responder, como vou anunciar coisas grandes e inacessíveis, coisas que você não conhece. Aí o profeta no verso 4, no verso 5, ele lança a palavra para Israel. Como eu disse, a prisão não nos limita. Ou melhor, a prisão não limita Deus de agir na nossa vida. Ele foi chamado para isso. Jeremias capítulo 1, verso 5, ele fala: antes de eu ser formado, aliás, Deus fala para ele: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já sabia quem você é. Eu já sabia qual ia ser o seu futuro. Eu já te constituí profeta das nações. Ele lança a palavra para Israel de conserto. Ele lança a palavra para Israel de mudança de vida. Ele lança a palavra para Israel de libertação. Ele lança a palavra para Israel de que eles deveriam mudar a sua vida. Bom, eu vou parar por aqui, depois eu vou parar nesse trecho, depois eu volto, porque logo depois o profeta vai falando, né, que Deus traz, aliás, Deus vai falando com Jeremias, que Ele traz para si a responsabilidade, presta atenção, Deus traz para si a responsabilidade de levar a cura, traz a responsabilidade de levar a saúde, traz a responsabilidade para si, para transbordar a paz e a segurança de Israel. A gente acabou de ler isso aqui no texto. E traz para si a responsabilidade de purificar das maldades pecaminosas e rebeldia contra o Senhor do povo. Recapitulando, a prisão não limitou Jeremias. Deus falou com Jeremias na prisão. Na prisão Deus se revela a Jeremias. Na prisão Deus faz um convite a Jeremias. E quando Jeremias começa a falar, Ele chama para o conserto. Quando Deus começa a falar através de Jeremias, Ele chama para mudança de vida, para transformação de vida. Ele chama para o confronto. Veja, irmãos, Deus chamou para si a responsabilidade da cura. Deus chamou para si a responsabilidade da saúde, e eu gosto do texto que foi usado. Deus chamou para si a responsabilidade de mudar o destino. Uau! O seu destino depende de Deus. O seu destino depende de quem já está no futuro. O seu destino depende daquele que é o Senhor do futuro. E Ele não é só o Senhor do presente, Ele é o Senhor do futuro. O seu destino depende daquele que é o Senhor do futuro. Mas Ele chamou para o conserto. Evangelho não é conforto, evangelho é confronto. Eu já recebi conselhos para mudar um pouco a minha pregação, porque a minha pregação é sempre assim, de muda a minha vida, muda isso, que eu tenho que ser mais, eu não ia falar essa palavra não, mas é, né, mais coach, mais yes, oh, yes, oh, porque o povo gosta disso, e é verdade, pior que é verdade. Se eu perguntar aqui sobre
Se eu prometer uma palavra, uma pregação que vai mudar a vida, todo mundo vai ficar rico amanhã, lota. Agora, se eu for falar de pecado e arrependimento amanhã, se tiver umas 20 pessoas aqui, pode louvar a Deus. Porque o povo é assim. A gente quer receber as bênçãos naturais, isso está errado? Não. Está errado a gente buscar as bênçãos naturais no lugar errado. Quando eu busco as bênçãos naturais no lugar certo, que é em Deus, beleza? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é que chama a existência aquilo que não existe. Ele que traz à existência aquilo que não existe. É lógico que é nele que eu tenho que buscar. É nele que está a fonte dessas bênçãos naturais. Quem está me entendendo aqui? Mas toda vez que você pega um texto que fala sobre busca de bênçãos naturais, de bênçãos espirituais, de bênçãos emocionais, elas geralmente são acompanhadas com a mensagem de conserto. Elas são acompanhadas com a mensagem de confronto. Porque nós precisamos mexer com Deus. Isso não tem a ver com salvação. Salvação é ato exclusivo de Jesus Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação. Às vezes as pessoas perguntam para mim: você não tem medo de morrer? Eu confesso para você, não tenho, porque eu tenho certeza da salvação. Por que você tem certeza da salvação, Fábio? Porque o sangue de Cristo Jesus me lavou. Não depende de mim, depende dele. Não depende dos meus atos, depende dele. O que eu tenho que colocar em prática é o que Tiago faz. Se você é salvo pela fé, o que Tiago fala, se você é salvo pela fé, você tem que demonstrar isso através das suas obras. Mas é Jesus. O que eu estou falando para vocês, meu irmão, é que a palavra de Cristo Jesus é uma palavra de confronto. Não é à toa que Paulo fala: antes de tomar a ceia, nós devemos examinarmos a nós mesmos. Nós devemos ver se nós estamos de fato na fé, antes de termos intimidade e relacionamento com Deus e com a igreja. Porque se tiver um caminho mau, é o que o salmista fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jeremias chama o povo ao confronto. Aí eu faço uma pergunta a você: porque o Deus que chama a responsabilidade para te curar, o Deus que chama a responsabilidade para trazer saúde sobre a tua vida, o Deus que chama a responsabilidade para transformar o seu destino, e aí eu posso acrescentar: o Deus que chama a responsabilidade para trazer uma prosperidade sobre a tua vida, o Deus que chama a responsabilidade para trazer a graça sobre você, o Deus que é galardoador daqueles que o buscam, te chama primeiro para mudar de vida. Onde tem pecado, onde tem pecado não confessado, onde tem erros naturais, onde tem aquele, sabe, irmãos, pecado não confessado é manter segredo com o diabo. Pecado não confessado é manter segredo com o diabo. Eu vou contar um negócio para você aqui: o diabo não é de confiança não. Fofoqueiro, esconder erros. Eu acabei de falar que o apóstolo Tiago diz isso no texto da Bíblia. O apóstolo Tiago diz que eu tenho que demonstrar a minha fé através das minhas boas obras. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 16, que a minha luz tem que brilhar diante dos homens através das boas obras, para que através dessas obras eles venham glorificar a Deus que está nos céus. As suas atitudes são de alguém que é luz. O jeito que você trata as pessoas, o jeito que você convive com seus vizinhos, o jeito que você convive com seus familiares, o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata o seu marido,
o jeito que você honra ou não os seus pais. Se a sua palavra sai palavras torpes, o que é torpe? Que vem da torpeza, que deturpa aquilo que é para edificação, porque o apóstolo Paulo fala que a gente só pode falar o que edifica, aquilo que é torpe vem para torpeza daquilo que edifica. Você tem que santificar, a gente ora, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Yes. Moisés não entrou na terra Canaã, Deus permitiu que ele visse, Deus permitiu que ele abraçasse, Deus permitiu que ele cheirasse. Tem gente que está entendendo o que eu estou falando. E ele viu e não entrou, porque ele, e a Bíblia diz isso, porque ele não santificou o nome de Deus diante das pessoas. A gente acha que é porque ele bateu na pedra. Não, Deus mandou, ele foi lá e bateu na rocha. Mas se você lembrar no texto anterior que ele fez a água jorrar, ele bateu na rocha. Não tem nada a ver com bater na rocha não. Se você pegar todos os textos e juntar, vai ver porque diante das pessoas, Moisés não glorificou a Deus e perdeu a paciência com seus liderados. Isso é santificar a Deus. Santificar a Deus nas pessoas. Você imagina quantas pessoas você não santificou a Deus quando você distratou alguém. Eu me arrependo tanto disso, eu oro tanto pedindo perdão a Deus por todas as pessoas que eu já tratei mal, ciente ou sem ciência, inconsciente ou consciente. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando hoje para o conserto. Sim, na prisão que nós estamos, Ele fala com a gente, ela não impede Ele de falar com a gente, ela não impede Ele de libertar a gente. E quando eu louvo a Deus como Paulo e Silas, vem um terremoto e arrebenta a prisão e Ele me tira de lá. Mas antes tem que ter o conserto. É nesse lugar que Deus quer que você conserte, porque a graça dele basta, e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Palavra de Deus, hoje eu termino com isso, é permitir que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e mostre aquilo que está errado. Mostra aquilo que precisa ser corrigido, mostra aquilo que precisa ser transformado. Sim, o seu Deus chama a responsabilidade para a cura. Você pega esse texto e leva lá para Isaías 53. Ele levou sobre si todas as enfermidades, o castigo que traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. Ele traz para si a responsabilidade de cura, mas ele quer que você conserte. A mulher pega em adultério, a lei mandava Jesus descer pedras sobre ela, deixar o pessoal apedrejá-la. Leva a mulher pega em adultério, joga nos pés de Jesus. Jesus começa a escrever no chão, e eles viram para Jesus e falam assim: essa mulher foi pega em adultério, Jesus, a lei manda a gente apedrejar, o que o Senhor diz que nós devemos fazer? Uma observação, a lei diz que o homem e a mulher tinham que ser apedrejados, mas eles só pegaram a mulher e levaram lá, né? Diga-se de passagem. Levam lá diante de Jesus. Jesus desenha no chão, levanta e fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí esses pregadores que não põem as coisas em práticas, o evangelho de verdade, só querem ser pregadores de like, só querem ser pregadores de internet, eles param aí. Vai, porque depois que todo mundo foi embora, porque a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo foi largando as pedras e foi embora, Jesus olha para ela e fala assim: eu também não te condeno. Mas tem uma frase que às vezes eles esquecem de falar, sabe, pastor Paulo? Uma frasezinha que Jesus fala, que determinou toda essa história, que determinou toda a frase: não condeno você. Vai e não peques mais. Vai
e muda de vida. Vai e transforma as suas atitudes. Vai e se arrependa. Vai e se torne uma pessoa decente. E aí eu não irei te condenar. Hoje é dia de conserto, irmãos. Hoje é dia de conserto, irmãos. Hoje é dia de nós irmos diante daquele que nós podemos clamar e Ele responde, diante daqueles que cura quando a gente pede, diante daquele que faz um convite a nós, a orarmos a Ele, e Ele vem com a sua voz poderosa e transforma as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Mas Ele também faz um convite para o conserto. Ninguém vai apontar pecado para você não, irmão. Ninguém vai dizer usos e costumes para você não. É o Espírito Santo que vai te apontar o que você precisa mudar. Mas que hoje seja um dia de conserto. Amém?